Bom, nesse espaço recebemos aqui o companheiro Carlos Alberto Manzoli, Rico. E aí, Rico, tudo bem, Rico? Satisfação em revê-lo. E o Dr. Marcelo Cruz. Dr. Marcelo Cruz, prazer em tê-lo aqui no programa. Prazer, obrigado. Rico, ele vem nos falar aí sobre o Score Cred, né? Que é? Porque tem muitas pessoas que não sabem o que é o Score Cred. O Score Cred foi uma ferramenta criada, oriunda, de uma lei contra o combate à lavagem de dinheiro há muitos anos atrás pelo Banco Central. E ele foi aprimorado e foi utilizado com algumas informações obtidas do mercado para poder fazer análise de crédito, ou seja, as empresas, o banco, as financeiras vão até o acesso ao banco de dados, obtêm a sua capacidade de adimplemento ou inadimplemento, ou seja, vai ter um índice que vai dizer entre letras A a C se você é capaz ou não de adimplir um financiamento. Aqueles valores do CDC, o crediário que você faz na loja de roupas, ou até mesmo para contratar um serviço. Um dos mais importantes exemplos foi de que, recentemente, quando foi descoberto esse cadastro secreto, porque até há pouco tempo não se sabia da existência dele, foi quando uma consumidora discutiu por que a sua vizinha e ela tinham um juro parecido, mas ela tinha obtido num outro cartão um juro menor e um limite de crédito maior. Então, foi se verificar e se descobriu que havia esse cadastro secreto que analisa a sua capacidade ou não de adimplir ou não um financiamento, uma parcela. E o que está havendo hoje com o Score Cred? Hoje o Score Cred teve uma ação civil pública coletiva que atinge a todos nós, de âmbito nacional, em que o Ministério Público ingressou com essa ação para que seja reconhecido a existência do dano que esse cadastro foi feito. Por quê? Porque ele é secreto. Ninguém recebeu na sua casa um documento ou apresentou uma defesa dizendo assim, olha, o índice que foi utilizado aqui, essa informação é falsa, isso aqui não pode ter acontecido porque eu fui vítima de uma fraude, então por isso que a minha capacidade de adimplir é maior do que essa. Então, eles criaram esse cadastro, não deram informação, utilizaram dados obtidos no comércio, dados obtidos de forma que ninguém sabe como, nem como é calculado esse índice. E, como disse hoje, estava ouvindo a rádio, um jurista famoso, Márcio Chachamovitch, sócio do Aleria Advocacia, que ele comentava a preocupação disso, porque, em tese, todos os brasileiros quase estariam dentro desse banco de dados. Então, imagina todos nós indo buscar esse direito dessa indenização porque foi obtido dados sem a sua autorização e não foi permitido ao seu conhecimento. Então, é isso que está acontecendo. De uma forma resumida, assim, o Score Cred, então, ele é uma conjugação do patrimônio que eu tenho, quanto eu ganho, quantos filhos eu tenho, junta tudo isso, mais se eu atraso conta, se eu não atraso conta, de que eu vivo, comprei isso, comprei aquilo, comportamento no... Então, eles fazem uma conjugação de dados, jogam isso dentro de um software, possivelmente, e ali dentro eles me atribuem uma nota. Sim, um percentual de capacidade de adimplemento, exatamente. Que é a minha capacidade de fazer uma nova compra. Isso. Olhar para frente. Exatamente. Num seminário em que o CDL explicava no judiciário há pouco tempo também, uma questão de 13 meses, o advogado do CDL explicou que eles utilizavam o índice do IBGE, tais como renda, locais de onde a pessoa mora e tudo mais, tudo isso para atribuir um valor. E há casos que foram assistidos em que o cálculo também era feito com dívidas que você já tinha adimplido há 5 anos, há mais de 5 anos, e que você não estava mais no SPC Serasa. Então, a gente pode dizer que o Score Cred ele é um Big Brother Brasil, um BBB. A nossa vida está totalmente exposta dentro desse banco de dados? Sim. É isso? Em tese, sim. Muitos dados das pessoas se encontram lá. Recentemente, também foi encontrado um número do título de eleitor em muitos cadastros. Teve uma polêmica em que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu a entrega de dados ou compartilhamento com o Serasa, suspendeu essa decisão, mas existem, sim, número de títulos de eleitores em diversos cadastros do Estado. Eu um dia, falando com uma pessoa que tem uma empresa que trabalha com créditos consignados, e eu fui tomar informações sobre isso e, como eu tenho relacionamento pessoal, ele abriu a tela. Bom, ali tinha
todos os meus dados como beneficiário do INSS, quanto ganha, onde mora, que paga a qual é o meu telefone como. celular, entende? Se eu já utilizei, se eu já não utilizei, crédito consignado. Eu acho que o único cara que é protegido o único dado que é protegido nesses caras que jogam no bicho, que não tem registro. Não faz no computador. É impressionante como a vida da gente está. Existe uma devassa feita na vida da gente. Isso aqui no Brasil, depois ficam indignados quando se descobre que os Estados Unidos estão fazendo, até por uma questão geopolítica, né? E aí aquela indignação total. Mas é aqui, por que não se preocupam? Porque eu acho que o governo tem que saber disso, né, doutor? O Ministério Público, a Procuradoria da República, enfim. Porque hoje, quando a gente informa o CPF da gente, esse CPF ele entra em determinados bancos de dados que existem e que são bancos de dados que aí estão, são comercializados, são bancos que acabam se tornando públicos. E toda a nossa informação ali está. E como é que é essa questão dessa invasão de privacidade, do sigilo? Existe uma coisa que se chama sigilo bancário. Como é que o senhor, como jurista e conhecedor da matéria, poderia falar um pouquinho para o nosso telespectador sobre isso? Bom, esse direito à personalidade, de ter as suas informações pessoais em sigilo, é o que tem demandado esse tipo de indenização quanto nessa ação civil pública, entre outras ações. Dano moral, né? Exatamente. Doutor, eu sei que o nosso tempo é curto aqui, mas evidentemente que teria muita mais coisa. Nós vamos falar sobre isso aí, porque tenho certeza que vai ter repercussão com o nosso telespectador. O pessoal que quiser mais informações sobre isso, algumas dúvidas para ser encaminhado pelo doutor, pode utilizar o nosso e-mail, tá aí o meu e-mail pessoal, e o telefone também, pessoal meu, 91056174. Nós vamos repassar para ele. Outra vez o senhor vem aqui com mais tempo para a gente... Porque, na verdade, aí está feito o alerta. Essa era a nossa intenção, né? O alerta disso aí, que é uma coisa grave, né, que atinge a todos nós, como o Rico colocou. Essas coisas todas que deveriam ser restritas, né, ser protegidas para o cidadão numa democracia. Exatamente. A democracia, ela supõe exatamente que eu me proteja. Exatamente. E não coloque tudo em público. Obrigado, doutor. Um grande abraço. Silvio, 5 segundinhos, só um abraço ao engenheiro Paulo Hoffman, que mandou um e-mail, nosso telespectador, que nos assiste, trabalha em Cachoeirinha, na Conterra, Terraplenagem, mora em Porto Alegre. Todos os domingos está sempre conosco. Um abraço, engenheiro Paulo Hoffman. Um grande abraço, engenheiro, também. Um rápido intervalo, voltamos já para o nosso último bloco. Até já.